Ontem, logo depois da final da Liga dos Campeões, o jogador belga da Inter de Milão, Romelu Lukaku, recebeu ofensas racistas pelas redes sociais. Na semana passada, durante a semana, times brasileiros como o Santos e o Fluminense foram alvos de ofensas racistas por parte dos torcedores argentinos do Newell's Old Boys e do River Plate, respectivamente. Nesse cenário, a Câmara dos Deputados vai discutir um projeto de lei que estipula a pena de prisão para quem cometer racismo nos estádios do Brasil. Essa proposta é de 2014, mas voltou à pauta com os recentes casos contra brasileiros, incluindo o Vini Júnior, que ganhou muita repercussão internacional. A gente vai conversar agora com Marcelo Carvalho, que é diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Brasil, no futebol. Boa tarde, tudo bem, Marcelo? Bem-vindo. Olá, boa tarde, tudo bem? Marcelo, eu quero uma avaliação inicial sobre essa proposta. A gente chegou até a conversar com o relator do projeto, o Orlando Silva. Ele está muito entusiasmado de que esse projeto vai caminhar, de que há a anuência de oposição e governo para que esse projeto seja aprovado. O que você achou dessa penalização de prisão para coibir esse tipo de crime? É uma importante iniciativa, uma vez que a gente está vendo o crescimento muito grande das denúncias de racismo no futebol, seja ele no futebol brasileiro, no futebol sul-americano e no futebol internacional. Mas olhando para o cenário brasileiro, é importante demais essa iniciativa para que a gente tenha punições aos agressores, a gente consiga punir as atitudes racistas que ocorrem dentro do estádio de futebol. Marcelo, eu fico, sempre quando a gente ouve falar desses casos, e eles são tão recorrentes, a gente fica se questionando quais são as lacunas que ainda precisam ser preenchidas. Uma delas, é claro, é para onde o projeto aponta, que é a penalidade, maior rigor na penalidade. O que mais falta? Geralmente, quando a gente está falando de racismo no futebol, a gente sempre analisa pelo aspecto do direito desportivo, né? Então, é a possibilidade de punição aos clubes de futebol. Mas poucas vezes a gente direciona esse olhar para os torcedores que cometem esse crime. Por quê? Porque na maioria das vezes é muito difícil identificar o autor da agressão. Então, o olhar sempre é direcionado aos clubes. Com a iniciativa no início do ano da equiparação entre injúria racial e racismo, e agora com essa possibilidade da lei passar no Congresso, a gente começa a direcionar o nosso olhar para o torcedor individual. Então a gente vai começar a punir realmente o real infrator do delito. E aí talvez a gente comece a ter uma diminuição dos casos de racismo no futebol. A minha outra dúvida é sobre a responsabilização dos clubes ou de quem patrocina os eventos esportivos, né? A gente teve o caso do Vini Júnior, a La Liga muito criticada pelo posicionamento inicial do presidente. Então, eu queria entender se o que a gente tem hoje de responsabilização dos clubes e dos patrocinadores dos eventos que fazem os eventos dos eventos esportivos, né, de futebol, é suficiente ou é preciso um pouco mais? Marcelo, como é que a gente está sobre esse aspecto hoje? Sobre esse aspecto, a gente vem avançando, uma vez que, por exemplo, no Brasil, a CBF instituiu uma alteração no RGC, no Regulamento Geral de Competições, prevendo punição aos clubes de futebol. Então, a gente já começa a pensar que quando os torcedores começam a ser reincidentes no estádio de futebol, os clubes precisam ser responsabilizados. Mas você falou, por exemplo, dos patrocinadores. A nossa lei ainda não atinge aos patrocinadores das competições. Nós ainda estamos tentando punir os clubes de futebol. Então, esse é um debate que desde 2014 a gente tem feito muito, né? Quem punir nos casos de racismo nos estádios no Brasil? Vamos punir o torcedor de forma individual ou vamos punir os clubes quando os torcedores cometem atos de racismo? Por isso é tão importante a gente pensar na reincidência. Nos casos que a gente tem reincidência, como é os casos que acontecem na Espanha, a gente precisa responsabilizar e punir os clubes.
Marcelo, e uma curiosidade, né? Como é que você assistiu ao posicionamento das autoridades brasileiras e espanholas no caso do Vini Júnior? No caso do Vini Júnior, eu fiquei muito feliz com o posicionamento das autoridades brasileiras, né? Porque o Vini Júnior vem sofrendo racismo na Espanha desde que ele chega lá em 2021, mas se acentuou muito agora em 2023, principalmente após aquele programa de televisão e o caso no jogo contra o Atlético de Madrid. E a gente tem visto uma série de violências acontecendo contra o Vini Júnior, violências em campo, violência quando tem um boneco pendurado com o nome dele enforcado. E por isso foi tão importante a manifestação do governo brasileiro cobrando que o governo espanhol faça alguma coisa, que o governo espanhol proteja o Vinícius Júnior, né? E aí, depois disso, a gente viu que a Federação Espanhola, a La Liga e o governo espanhol começaram a pensar possíveis punições aos infratores. Porque antes disso, a La Liga estava dizendo, por exemplo, que era parte do futebol, que era parte da rivalidade, né? Da emoção do futebol. Então, foi preciso o governo entrar, foi preciso a CBF entrar no circuito para que, de fato, alguma coisa comece a ser feito na Espanha para a proteção do Vinícius Júnior. Obrigada, viu, Marcelo, pela conversa, também pela disposição aqui do seu tempo neste domingo. Conversamos agora com Marcelo Carvalho, que é diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Até uma próxima. Até uma próxima. Boa tarde a todos.